Aleluia. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Aleluias, glórias a Deus, a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo seja com a igreja do Senhor. Aleluias, sem delongas, pois o nosso tempo é corrido e ainda nós temos que tirar um período importante diante da presença do Senhor, de joelhos à igreja, entregar tudo aquilo que cada um sentiu no seu coração de entregar nesta noite diante de Deus. Vou deixar a palavra do Senhor nesta noite, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, apenas o versículo 23. Aleluias, glórias a Deus. Todos que forem encontrando, adore e exalte o nome do Senhor, não perca esta oportunidade. Aleluias. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, sem delongas. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nesta noite: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Aleluia. Podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Este versículo a qual nós vamos meditar nesta noite em nome de Jesus. É interessante quando nós vamos falar de Jesus, pois todos nós aqui nesta noite, nós estamos presentes justamente por Ele e para Ele. Amém. Nós não estaríamos aqui em vão, né, irmãos? Nós não viríamos aqui para jogar conversa fora, não estaríamos aqui para colocar em dia alguns assuntos ou fazer uma assembleia solene, qualquer tipo de tema. Mas aqui se encontram pessoas lavadas e remidas no nome santo de Jesus Cristo. E eu creio que se não existe, a pessoa terá a oportunidade de provar desta água limpa direto da fonte, água cristalina que vem do trono de Deus. Aleluias. E é interessante que Jesus, quando falamos de Jesus, é gostoso, né? Só que muitas das vezes, quando a gente entende quem é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa, e ainda mais o seu lado de divindade, 100% Deus, 100% homem, nós vamos até Ele porque acreditamos no que Ele pode fazer, no que Ele pode operar e realizar na vida de todos aqueles que se entregam com confiança a Ele. Mas é interessante que no seu ministério, Jesus Cristo, ao fazer seus 30 anos e sair a sua missão, Jesus sai ao encontro à procura de discípulos, pessoas às quais o mundo e a sociedade não via nada, pessoas que eram miseráveis, depravadas, pessoas que para a sociedade não tinham valor, mas aos olhos de Jesus eram pessoas que eram importantes e trariam um grande avanço ao Evangelho. Aleluia. E nós vamos ver que quando Jesus sai ao seu ministério, começando através da sua manifestação de milagres, nós vamos ver que uma grande multidão começa a se formar ao redor de Jesus.
Eram pessoas de todas as localidades, de aldeias, regiões, cidades. Nós vamos ver que em certo período vinha até gentios, pessoas de outras denominações, de outros locais, porque ouvia falar de Jesus e sabia o poder e a autoridade que ele tinha em suas mãos. E pessoas começaram a caminhar ao redor de Jesus, procurando respostas. E a Bíblia vai nos mostrar nos 4 evangelhos que 95%, ou até 99%, irmãos, das pessoas que seguiam Jesus eram os mais pobres, os menos favorecidos, pessoas que tinham alguma enfermidade. Havia endividados, havia viúvas, havia órfãos, pessoas de todo tipo de desgraça em suas vidas. Mas essas pessoas acreditavam que ele tinha uma resposta. E a Bíblia Sagrada nos mostra que em algumas vezes Jesus tinha necessidade de parar, olhar essa grande multidão e dar uma advertência. Nós vamos ver em João 4 que a multidão vinha cercando tanto Jesus, que onde Jesus ia, a multidão apertava, todo mundo queria estar perto dele. Só que o mestre, ele é conhecedor do seu, do meu, do nosso coração. Antes mesmo de você falar, antes mesmo de você pensar, ele sabe o que você irá dizer. E Jesus vê os escribas, os fariseus e muitos daqueles que o seguiam. Jesus vem e diz: olha, vocês estão me seguindo nada mais porque eu lhes dou algo de comer. Porque Jesus tinha a capacidade de multiplicar pães, os peixes, de trazer a cura divina. E Jesus em João 4 ele questiona eles: por quê? Vocês não me seguem no real valor, não pelo que eu sou, pelo que eu fui enviado a essa terra. Então o povo começa a questionar Jesus. Então, qual que é a necessidade? A gente achar que o Senhor era como Moisés, que nos passado descia maná, mas aí nós vemos Jesus dizer a eles: eu vim para ser o pão da vida. Da mesma forma que a mulher samaritana, ele veio para ser a água da vida. Ele veio para ser aquilo muito além de que é algo físico, algo que você tem intacto em suas mãos. É aquilo que a sua alma grita todos os dias, e às vezes nós ignoramos. Às vezes nós queremos seguir o nosso jeito, a nossa vontade, fazer da nossa maneira, né? Como muitos dizem, né? O jeitinho brasileiro de ser, sempre dá um jeito para fazer alguma coisa. Mas agora nós vemos um cenário a qual Jesus, ele tem a necessidade, não só a multidão, mas até mesmo aos seus discípulos. Nós vamos ver que no versículo 21, antes de entrar no contexto, nós vemos que Jesus, ele prediz a sua morte. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que ninguém revelasse esse fato, e acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ele ressuscite. É interessante, né? Imagina o choque da população em esperar Jesus, porque aonde o povo ia, Jesus sempre trazia algo de agrado, uma solução, uma resposta. Jesus ressuscitava mortos, irmãos. Jesus curava pessoas que estavam com chagas, qualquer tipo de doença. Os coxos andavam, mas naquele momento Jesus toca no assunto de morte. E a gente sabe que quando fala em algo como a morte, nós não estamos preparados, é desagradável, é algo que incomoda às vezes o nosso ouvido, nosso pensamento. A gente não gosta nem de pensar certas coisas, mas Jesus vem agora com uma nova proposta, e é uma proposta, irmãos, que ela não é nada tentadora, porque é uma proposta que gera argumentos e há dificuldades em muitos em seguir o que o Senhor tem proposto.
E nós vemos, e Jesus proclamava: se alguém deseja me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. É difícil, não é fácil. Nós que conhecemos, somos conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que um dia houve noites de oração de pessoas que acreditavam e que por amor intercediam para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nós não somos obras do acaso. Alguém pagou um preço lá atrás para que nós pudéssemos um dia entregar, naquele momento, levantar a nossa mão e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas o que chama a atenção dessa entrega de Jesus Cristo, que não é só naquele momento que muitos aceitou Jesus, vai se passando os anos, vai se passando séculos, e as gerações vão vivendo de qualquer maneira, param de viver a essência do Evangelho puro, mas eficaz e poderoso no seu agir. As pessoas começam a viver de forma a seguir os seus próprios prazeres, vão deixando de lado a vontade do Deus Pai. E é interessante que Jesus, ele é um grande exemplo, porque nós vamos ver que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele sendo homem, ele dava exemplo aos seus discípulos, ele se retirava para orar. Jesus não tinha um lar. Em certo momento ele é pego por alguém e ele diz: olha, você quer seguir a mim? Olha, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não há onde repousar sua cabeça. Nós vemos que Jesus, diante do seu ministério, ele pagava um preço. Além dele levar a solução, ele mostrava que tinha um caminho. Esse caminho era tortuoso, era doloroso, era cansativo. Domingo nós vemos falar que Pedro estava no barco. Quantas vezes nós vemos que Jesus havia necessidade de atravessar de um lado para o outro da Galileia, pelo mar. E geralmente a palavra de Deus nos mostra que ele descansava na proa do barco. Então Jesus, ele não tinha riquezas. Um homem nascido numa aldeia como Nazaré, um homem simples, filho de um carpinteiro, um homem da época que fazia trabalhos braçais, um homem que tinha conhecimento da ciência, tinha conhecimento muito além, de que surpreendia os doutores da lei dentro do templo e até mesmo durante o seu ministério. Mas nós vemos que quando Jesus fala negue-se a si mesmo, é um momento que ele chama para negar a sua própria vontade, deixar de lado. Eu sei, irmãos, não quer dizer que Jesus não te quer ver feliz, não quer dizer que Jesus nessa noite, ele não quer ver você progredir e ir para frente, mas existem certas coisas na vida que devemos deixar para trás, para que possamos progredir, se quisermos ir adiante. Aleluias. Nós vemos que essa noite foi cantado sobre Zaqueu. Zaqueu é um grande exemplo de um homem cobrador de impostos, que além de Zaqueu ter ouvido que Jesus estava na região, por ser um homem de baixa estatura, ele mais que depressa ele procura enxergar por cima da multidão. Ele: opa, tem um homem que está vindo, eu quero conhecê-lo. Ele sobe no mais alto, irmãos, de uma árvore. Aquilo era um desafio para Zaqueu, mas ele pagou um preço. Ele sobe a árvore, ele enfrenta uma multidão, e a Bíblia fala que Jesus olha para cima e vê: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu vou estar em sua casa. E nós vemos que Zaqueu teve um encontro, aleluias, porque a palavra de Deus mostra que Zaqueu, quando vê que Jesus quer ir à sua casa, ele mais do que depressa ele fala: Senhor, se for o caso, eu entrego até 3 vezes mais do que eu estou devendo a todos. Eu só quero a minha paz. Zaqueu só queria, irmãos, uma vida transformada. E naquele dia ele recebeu dentro do teu próprio lar o Salvador. Aleluias. Deus é tremendo, irmãos. E quando a gente fala de negar, de tomar a cruz,
Às vezes muitos vão olhar, mas irmão, a cruz ela é pesada. Não tão pesada quanto Jesus. Porque naquele momento de sofrimento e de dor, era algum de nós, todos nós, deveríamos estar empregados. E os romanos, por serem tão cruéis, eles faziam a pessoa carregar do local do seu sofrimento até a execução, o madeiro, para que fossem expostos como sinal de humilhação, para que todos que pudessem passar a ver que aquela história seria apagada. Porque quem morria na cruz era nada mais que malfeitores. A cruz era um símbolo de maldição. Mas Jesus não teve o seu legado apagado, aleluias. Até hoje ele é lembrado, pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nessa noite ele te convida, tome a sua cruz, irmãos. E tomar a cruz, ela é dolorosa, porque é você negar aqueles desejos, aquela vontade que você tanto luta. Às vezes tem pessoas que têm pecado escondido. Hoje em dia, muitos têm até pecado de estimação. A pessoa sai de casa e fala assim: não, você fica aqui. Isso é para todos nós, até mesmo para mim. A pessoa fala: não, esse erro eu vou deixar aqui, eu vou para a igreja, eu vou mudar, e nunca que muda. Pois não há uma entrega, uma renúncia. E é interessante que vai tão além, irmãos, porque quando você aceita Jesus, nessa noite, o presbítero ele falou sobre Mateus 5, e quando nós vamos parar para examinar o Sermão do Monte, o versículo 11, ele é algo importante de meditar, porque nos mostra que tem um preço a se pagar por levar a sua cruz. Muitos serão perseguidos, muitos serão humilhados, muitos serão deixados de lado. Às vezes, quando vivíamos no mundo, nós éramos, alguns poderiam ser cheios de amigos, outros nem tanto, familiares, pessoas às quais a gente tinha tamanho amor, mas por aceitar a Jesus, nós tornamos alvo, nós tornamos chacota, nós tornamos motivo de escárnio. Pessoas que às vezes eram amigos de copo, né? Muitos te largam porque olha que você está andando na contramão da sociedade. O que o mundo quer é que você se satisfaça com os seus prazeres, que você vire à noite da pior forma possível, mas aquela tristeza ela sempre virá, aquele vazio na alma. E Jesus nos convida a tomar essa cruz, para não ligar, porque Ele fala: olha, na caminhada você vai ser perseguido, você será humilhado, você será abandonado, e vai vir, irmãos, de lugares às quais a gente menos pensa e imaginar, às vezes de dentro do nosso próprio lar. Pessoas que dizíamos família irão se virar contra nós, mas há um preço a ser pago se você quer realmente passar pela porta estreita e dolorosa da via celestial. Aleluia. É interessante que a palavra de Deus diz que Pedro, em certa ocasião, nós vemos que Pedro, em certa ocasião, ele vê que Jesus está sendo duro, Jesus está dando palavras duras para o povo, e a palavra de Deus diz que o povo começa: não, falou algo de não agrado, eu vou me retirar. E começa a multidão se retirar. E Jesus, mais que depressa, ele olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Vocês também não vão embora? E Pedro, mais do que depressa, diz: Senhor, para onde irei eu, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aleluias. Irmãos, por mais duro que seja o que Jesus tem proposto para a sua vida, para o seu ministério, para os sonhos que Ele tem sonhado para ti, há essa necessidade de dia após dia, essa entrega, essa renúncia. Aleluias. Jesus, Ele se entregou no Calvário. Jesus chegou a chorar sangue, irmãos, no jardim do Getsemane.
Ele tinha medo de que, ao carregar o pecado da humanidade, aquilo afastasse, criasse uma barreira entre Deus e ele. Mas, mais do que depressa, um filho atencioso, um filho obediente, ele vai e cumpre a sua missão diante do seu Pai. Ele nos dá o exemplo. Por isso o Senhor nos disse em certo momento: tereis aflição nesse mundo, mas tem de bom ânimo, pois Ele venceu, e nós também temos a capacidade de vencer. Nenhuma luta nos é proposta, nenhuma luta que estamos enfrentando ou travada é algo que venha a ser mais pesado do que nós tenhamos a capacidade de carregar. Se você está enfrentando algo, se você está sentindo que aquilo pode até te sufocar, como foi dito domingo, você acha que o mar está para te sucumbir, as ondas estão mais altas do que a sua embarcação, mas tem de bom ânimo, que Jesus, Ele está ao seu lado. Aleluia. E quando a gente vê o ponto-chave do versículo, ele não diz só uma renúncia diária, mas o ponto central do versículo é o final: e caminhe após mim, seguiu. Essa entrega é para que você possa agir, falar, pensar como Jesus Cristo. Nós vamos ver que em Gálatas capítulo 2, 20, nós vemos o apóstolo Paulo, em certa ocasião, dizendo, para dar exemplo não só ao apóstolo Pedro, mas a toda a igreja, pois estava tendo uma divisão dentro da igreja. Algumas pessoas haviam aceitado a Jesus judeu e começaram a confrontar os gentios. Não, vocês têm que mudar essa atitude. Mas nós vemos Paulo agora vindo a dizer que estava sendo crucificado com Cristo, que já não era mais a vontade dele, mas a de Cristo que deveria ser feita. Aleluias, Deus seja louvado. Que nesta noite, irmãos, daqui a alguns minutos, muitos no mundo inteiro, menos na China, o horário deles é diferente, o calendário, mas muitos estarão festejando, estarão acreditando em um futuro próspero, estarão profetizando bênçãos, mas nós hoje, nesta noite, em vez de pedir, vamos apenas agradecer. Amém. Vamos apenas entregar. Não venha você pensar, mas irmão, a minha cruz é pesada, eu estou com um péssimo emprego, eu estou com um casamento na ruína, está tudo dando errado na minha vida. Agradeça, irmãos, agradeça. Tem pessoas que vivem no Evangelho há anos, mas essas pessoas, você pode ir na casa desse irmão, a casa pode ser humilde, mas como foi dito nessa noite, uma pessoa de espírito pobre, quando ela se apresenta diante do Senhor, ela começa a buscar, ela se enche, porque o Evangelho nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus, para que as demais coisas se acrescentem em sua vida. Aleluia. Jesus não veio nada mais do que lhe oferecer esta noite a salvação. Ele não veio nada mais do que te mostrar que há necessidade de se entregar, de ser lavado e remido. A sua alma vale muito mais do que todo o ouro e toda a prata. Aleluia. Deus, Ele é dono de tudo, irmãos. Amém. Mas nesta noite o Senhor deseja que seus filhos se apresentem com uma oferta voluntária diante da sua presença, que se permitam ser trabalhados e moldados e agidos conforme a sua maneira e o seu querer, que possamos deixar de lado aquilo que tem nos prendido, tirar da nossa atenção o nosso foco e buscar a Cristo enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto o nosso Senhor não se bate à porta, pois quando às 10 virgens devemos estar preparados, com azeite nas nossas lamparinas, buscando o momento certo, de que quando o nosso noivo chegar,
nós venhamos ter um encontro magnífico diante da pessoa de Jesus Cristo. Aleluias. E ainda nos mostra no versículo 25: porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a si mesmo? De que adianta? Então, nesta noite, tome a sua cruz. Está dolorosa, está sofrida, tenha confiança que Jesus está passando nos momentos mais sofridos da nossa vida. Nas vezes que eu acreditava, diante das minhas lutas, que não haveria uma solução, eu vi as mãos de Jesus a me levantar, o consolo do Espírito Santo a me fortalecer. E é nesta noite nós estamos presentes para entregar o nosso melhor a Cristo, e o Senhor possa receber também o melhor de cada um de nós, diante dos nossos corações, diante da presença de Deus. E que Deus possa abençoar a igreja grandiosamente, e possamos nos entregar cada vez mais, levar essa cruz sem reclamar e agradecer ao Senhor, pois o mais importante Ele nos concedeu: a salvação e o nosso nome escrito no livro da vida.